Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia eu quero convidar você a refletir comigo em Mateus 28, dos versos 16 até o verso de número 20. A palavra de Deus nos diz assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Refletiremos nesse dia a respeito do tema Testemunhando a Verdade. Esses versículos do último capítulo do Evangelho de Mateus nos apresentam algumas razões plausíveis para que nos sintamos motivados a dar continuidade nesta aventura incomparável de testemunhar o que Jesus fez, faz e fará em favor daqueles que obedecem à sua palavra, indo por toda parte, fazendo discípulos. Se olharmos atentamente para esse texto, perceberemos que os discípulos seguem para a Galiléia, obedecendo à orientação do Senhor Jesus, a qual ele havia dado às mulheres que já tiveram o privilégio de vê-lo ressuscitado. E nós podemos testificar isso ao nos deparar com Mateus 28, verso 10, que diz assim: Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam à Galiléia, e lá me verão. O que deve chamar a nossa atenção é que Jesus está dando a oportunidade de pessoas testemunhar pessoalmente que ele estava vivo, vendo-o pessoalmente. Evidentemente, o mesmo comportamento de alguns daquela época tem sido o comportamento de muitas pessoas na nossa atualidade. Ou seja, a dúvida. Preferem dar ouvidos às mentiras contadas por aqueles que dizem que Jesus não ressuscitou. E nós podemos observar que isso foi o que aconteceu naquele caso e naquele contexto, em que os principais sacerdotes subornaram os guardas para mentir, para afirmar a versão de que Jesus não havia ressuscitado. Mas nós podemos ver nas palavras do apóstolo Paulo a confirmação de que ele mesmo foi um privilegiado de ouvir a voz de Jesus bradando-lhe diretamente dos altos céus. E a palavra de Deus, em Atos capítulo 9, versos 3 a 6, nos mostra claramente essa verdade. A palavra de Deus diz assim: Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Ao observar esse texto, o texto de Mateus, eu e você podemos perceber que o Senhor enfatiza que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. E a palavra autoridade, ela significa no seu original direito de usar o poder. Ao longo do Evangelho de Mateus, nós podemos ver Jesus usando essa autoridade para ensinar, para curar, para perdoar pecados sobre os espíritos imundos. E agora Jesus está delegando essa autoridade aos seus discípulos. É importante mencionar que o verbo grego, traduzido por ide, na verdade não é uma ordem, mas sim um gerúndio, ou seja, indo. Em outras palavras, nós podemos observar então que o mandamento dado à grande comissão, da qual eu e você fazemos parte, é: fazei discípulos de todas as nações. Esse sim é o mandamento. O ide é um gerúndio, indo. Então, por fim, eu vejo nestes versículos que o Senhor Jesus ele cumpre a sua promessa de que está conosco todos os dias até a consumação do século, quando nós não somos espectadores acomodados em um banco de igreja.
E quando eu e você nos damos conta de que, a exemplo de Paulo, nós precisamos, durante todo o tempo em que eu e você temos a oportunidade, indo a cada lugar, que nós possamos ser essas testemunhas que façam discípulos. Foi o que Paulo fez. Observe então que o apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, os versos 5 a 11, vai apresentar a mim e a você a sua própria experiência. Quando esse homem vive um momento em que algumas pessoas se colocaram em oposição a Paulo na cidade de Corinto, mas também foi uma oportunidade para que ele pudesse testemunhar Jesus naquele lugar. A palavra de Deus diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se a ele e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor Jesus lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo compreendeu muito bem a importância, a tarefa de viver testemunhando a verdade. E que eu e você possamos, na nossa atualidade, seguir testemunhando a verdade. Que Deus em Cristo Jesus poderosamente nos abençoe.